Boa noite, amados irmãos. Saudamos a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar para os amados irmãos uma palavra que se encontra no Salmo de número 62, no versículo 7. O salmista disse: "Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em Deus." Que Deus nos abençoe e desejamos mais uma vez aos queridos que a paz do Senhor esteja tomando conta dos nossos corações. Nós estaremos meditando na palavra em primeira carta aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos cristãos de Tessalônica, no capítulo 4, a partir do versículo 13, acerca da ressurreição e vinda de Cristo, é o título do texto. "Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras." Uma palavra de consolação é o tema para a nossa meditação. Sabemos que é impossível traçarmos um paralelo do cristianismo dos dias apostólicos com o cristianismo dos dias atuais. Nos dias apostólicos, ser cristão significava expor-se à perseguição, ao ódio, aos maus tratos e correr constantemente risco de morte. Deus usou o apóstolo Paulo para, com suas cartas, a maioria delas escritas da prisão, para encorajar, para consolar os crentes e também para corrigir equívocos doutrinários. Alguns destes equívocos ainda perduram até nos dias atuais. Quero citar aqui o comentarista bíblico Hernande Dias Lopes, quando ele, falando sobre a igreja, diz: "O futuro da igreja não está envolto em trevas. Não caminhamos para a noite, mas para o amanhecer glorioso. Não viajamos rumo ao abismo, mas para a glória de Deus. Não avançamos para o desconhecido, mas para a casa do Pai." João 14, de 1 a 3. Assim como Jesus venceu a morte, a Igreja de Cristo também caminha para a vitória. Vivemos cercados daqueles que não têm esperanças, aqueles que não se entregaram ao senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, pessoas que têm rejeitado o santo evangelho de Jesus Cristo. E desde os dias antigos, antes de Cristo, Teócrito, um filósofo, disse: "Há esperança para os que estão vivos de um novo dia, mas para os que morrem não há esperança alguma."
Cátulo, outro filósofo, disse: quando nossa breve luz se apagar, dormiremos nas trevas. As pessoas que vivem sem Jesus, espiritualmente, a Bíblia diz que elas estão mortas, porque Jesus é vida. E estando mortos na sua condição, separadas da vida em Jesus Cristo, aguardam um futuro ameaçador, porque não creem em Jesus Cristo, Filho de Deus, ressuscitado. Levam a vida e vivem em função do materialismo. Incertezas e dúvidas é o que pairam nesses corações. Diz um provérbio que a tristeza é irmã da angústia e ambas são filhas do desespero. A alegria do mundo, desse sistema pecaminoso, é muito triste e ela é passageira, efêmera, momentânea. Vivem em busca do próximo evento. Nós que entregamos a vida ao Senhor Jesus Cristo, que entregamos nosso coração ao Senhor, que cremos no seu santo evangelho e aguardamos a sua segunda vinda, precisamos refletir no que está alicerçada a nossa fé. O salmista disse: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Não podemos depositar a nossa fé, a nossa confiança em objetos inanimados, em animais, plantas e outras tantas coisas que o mundo deposita fé e confiança. Mas nós havemos de continuar crendo no Senhor, na sua bendita palavra, porque ela nos consola. E se há uma palavra de consolação para a igreja atual, para os nossos corações, é que Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo voltará. E nós cremos nessa bendita promessa. E isto traz então para nós alegria, traz para nós o desejo de persistir e perseverar, mesmo entre os sofrimentos, as circunstâncias adversas. Nós temos então recebido de Deus força para prosseguir. Paulo iniciou o texto dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais como os ignorantes, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Em nenhum momento no texto Paulo usou o vocábulo morrer, aquele que morreu, mas ele disse que os crentes em Jesus Cristo dormem, adormecem e acordam na casa do Pai, nos braços do Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem poder, todo o poder. Eu tenho pregado sempre que o Senhor tem todo o poder. E é nele que nós devemos depositar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. Seu poder é criador, restaurador, seu poder é perdoador, protetor, salvador. Ele é nosso Pai e como Pai, Ele cuida de nós, Ele cuida da igreja. Nos dias dos apóstolos, os cristãos eram odiados, perseguidos, mortos, jogados às feras nas arenas, crucificados, queimados, enfim, eles eram combatidos de todas as maneiras. Mas Deus, através do seu Espírito Santo,
fortalecia a igreja, através da palavra escrita, pregada, através das orações dos crentes, orando pelos outros, e a igreja triunfou e chegou até nossos dias. Alguns têm depositado sua confiança nas filosofias, alguns têm depositado sua fé em personagens da história, do passado e também da história contemporânea. Alguns confiam nas filosofias de Sócrates, Aristóteles, Platão, Diógenes e outros que foram sábios, mas nenhum deles se compara ao Senhor Jesus Cristo. Só Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio viver entre nós, o Emanuel, Deus conosco. Só ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Só Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. No Senhor Jesus Cristo e na sua bendita segunda vinda reside toda a nossa esperança e consolação. Devemos, amados, como crentes, como cristãos, nos esforçar para a preservação da vida, da saúde, acatar as orientações médicas e governamentais, mas jamais nos desesperar. O crente em Jesus Cristo, o cristão, aquele que se identifica com Cristo, há de ser uma pessoa, ter um coração cheio de esperança, cheio de vida. Eu sei que eu estou falando de coisas difíceis, porque ser cristão é um dos maiores desafios. Ser cristão é coisa difícil, porque Deus não nos vocaciona, Ele não nos chama para as coisas fáceis. Deus sempre chamou os seus servos do passado e também no presente para realizarem obras difíceis. E ser cristão, estar na igreja, fazendo a vontade de Deus, é estar na contramão da sociedade. Então é um desafio, é difícil. E eu tenho percebido nestes dias, e também temos informações de pessoas que estão nas igrejas evangélicas sem esperanças, pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão aflitas, pensando nessa possibilidade ou na possibilidade de contraírem enfermidades. Eu sei que nós amamos a vida, todo ser humano deseja viver, e nós precisamos ter esse amor pela vida, mas não devemos nos desesperar. A nossa esperança há de estar ancorada. Se eu partir, estarei com Cristo. Gosto de uma palavra do apóstolo Paulo aos cristãos de Roma, quando ele disse: porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, de sorte que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Você tem esta fé, meu amado irmão? Você tem esta esperança? Então a palavra de Deus está dizendo: para que vós não entristeçais como os demais que não têm esperança. A nossa esperança é uma esperança viva, como temos pregado sempre. Então, o cristão, o crente em Jesus Cristo, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos,
para o Senhor morremos, de sorte que, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Que Deus nos abençoe e que esta palavra possa encontrar lugar em nossos corações e que o Espírito Santo de Deus possa estar completando, através do seu grande poder, estar preenchendo aquilo que falta em nossas vidas. Que Deus nos dê a sua paz. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Senhor, pela tua santa palavra. Nós te agradecemos porque a palavra diz que era uma consolação saber que Jesus Cristo voltaria. É uma consolação para todos aqueles que se entregaram a Jesus. Ó Deus, e se Jesus Cristo não voltar, uma coisa nós sabemos, nós partiremos ao encontro do Senhor. Cedo ou tarde estaremos na tua santa presença. Conforta-nos, consola-nos, porque a igreja não caminha para o túmulo frio, mas a igreja caminha para a tua glória, para a tua casa, Senhor. Abençoa o teu povo, dá-nos vida, saúde, tenha misericórdia daqueles que estão enfermos, mas fortalece a nossa fé, Senhor meu Deus, e que nós possamos confiar unicamente no teu poder e na tua graça e misericórdia. Deus Todo-Poderoso, nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus nos dê, mais uma vez eu digo, a sua bendita paz.